Imagino o som da chuva caindo como lágrimas pesadas sobre as calçadas de Lisboa, uma cidade onde as ruas antigas guardam segredos que o tempo não apaga. Foi numa tarde de outono, quando o céu se abriu em fúria, que eu, Sofia, uma mulher solitária que trabalhava como arquivista num pequeno arquivo municipal em Alfama, senti um puxão invisível no peito. Eu vivia uma existência apagada, como um livro esquecido numa prateleira empoeirada, desde que acordara no hospital há 5 anos, sem memórias, sem nome, sem ninguém. Os médicos chamaram-lhe amnésia retrógrada total, resultado de um atropelamento brutal. Escolhi o nome Sofia para mim, como quem pega numa casca vazia e tenta enchê-la de sentido. Meu dia-a-dia era uma rotina silenciosa: catalogar documentos antigos, evitar olhares alheios, e à noite, sonhar com fragmentos que pareciam ecos de outra vida, uma mão pequena na minha, um riso masculino que aquecia o coração, e uma canção antiga sobre o bater da chuva nas janelas. Mas naquela terça-feira, a chuva transformou tudo em caos. Caminhava para casa, o guarda-chuva lutando contra o vendaval, quando a vi, uma menina de uns 7 anos, encolhida debaixo de um toldo rachado de uma loja fechada no bairro Alto. Chorava, tremendo de frio e medo, sozinha no meio da multidão apressada. Meu instinto inicial, forjado na solidão protetora, foi passar adiante, em Portugal, onde as famílias são sagradas mas as ruas podem ser impiedosas, melhor não se envolver. No entanto, algo me parou. Um instinto maternal estranho, quase doloroso, como se meu corpo soubesse o que minha mente havia esquecido. Aproximei-me, inclinando o guarda-chuva para cobri-la. Ei, pequena, estás perdida. Vamos encontrar a tua mãe, está bem? Seus olhos, verde esmeralda como o mar de Cascais, ergueram-se para mim com uma esperança desesperada. Sentei-me ao seu lado no chão molhado, e sem saber porquê, comecei a cantar. Uma melodia simples, saída das profundezas dos meus sonhos. A chuva pica-pica no vidro da janela, afasta a tristeza com sua cantiga bela. A menina, que disse chamar-se Inês, parou de chorar. Olhou-me com um reconhecimento que me gelou a espinha, e começou a cantarolar junto. Ali, no meio da tempestade, uma criança estranha ecoava a canção secreta da minha alma perdida. O mundo, até então lógico e vazio, tornou-se frágil, como um castelo de cartas prestes a cair. Onde aprendeste essa canção? Perguntei num sussurro, temendo quebrar o momento. A minha mãe canta para mim quando chove, para espantar a tristeza, respondeu ela, inocente como uma criança portuguesa num dia de festa. Meu coração acelerou, um tambor de guerra no peito. Precisava encontrar essa mãe, não só pela menina, mas por mim, era como se ela guardasse a chave para os fantasmas que me assombravam. Vamos, Inês, vamos achar a tua mãe, disse, pegando na sua mão gelada. Caminhámos pelas ruas encharcadas de Lisboa, eu interrogando-a com cuidado, como quem desenterra um tesouro perigoso. Como é a tua mãe? Parece-se contigo, disse ela simplesmente, e um choque elétrico percorreu meu corpo. Após uma eternidade de busca, avistámos um homem no portão do Parque Eduardo VII, de costas para nós, o corpo tenso de pânico paternal, vasculhando a multidão. Papá, gritou Inês, correndo para ele como uma flecha. Ele virou-se, soluçou de alívio ao pegá-la no colo, enterrando o rosto nos seus cabelos molhados. Fiquei a alguns passos, uma observadora feliz mas inquieta, pronta para desaparecer de volta à minha vida isolada. Mas quando ele ergueu os olhos, olhos verdes idênticos aos da filha, o seu rosto transformou-se. A alegria evaporou-se, substituída por um choque mortal, como se visse um fantasma saído das profundezas do Tejo. Seu rosto empalideceu, a boca abrindo sem som. Obrigado. Por a encontrar. Eu sou Miguel, gaguejou finalmente, a voz estrangulada. Sofia, respondi, confusa. Ele abanou a cabeça, os olhos fixos no meu rosto com uma esperança terrível. Não. Isso não é o teu nome. Meu coração parou, um peso frio no peito. Este homem, este estranho, olhava-me como se me conhecesse das profundezas da alma. Leonor, sussurrou ele, o nome como uma prece quebrada. Meu Deus, és mesmo tu. Disseram-me que tinhas morrido no acidente há 5 anos. O mundo girou, uma vertigem de verdades impossíveis. Ele não era um estranho, era meu marido. E Inês, a menina perdida, era minha filha. Eu, Sofia, a arquivista solitária, era na verdade Leonor, uma fantasma declarada morta. Não entendo, murmurei, a mão na cabeça como se pudesse colar os pedaços partidos da mente. Morta. Não. Fui atropelada, acordei num hospital sem memória. Ninguém me procurou. A compaixão no seu rosto era bela, mas algo nele rangia falso,
como uma nota desafinada numa fado. Vamos falar nalgum lado, disse ele, a voz do ancorador na minha tormenta. Acabámos num café pequeno e vazio na Rua Augusta, os três encolhidos num canto. Ali, sobre o vapor de um chá quente, ele contou a história, a nossa história, ou assim parecia. Falou do acidente, 5 anos antes, numa viagem de fim de semana para o Alentejo. Um condutor bêbado embateu no nosso carro. Ele acordou com um braço partido e uma concussão. Inês, na cadeirinha, saiu ilesa. Mas eu, disse ele com a voz quebrada, levei o impacto maior. No caos do hospital em Évora, eu, delirante, desapareci. Buscas desesperadas, polícia, detetives privados, cartazes com o meu rosto espalhados por todo o país. Após 2 anos sem pistas, declararam-me morta, presumida vítima das minhas feridas, perdida na vastidão portuguesa. Nunca desisti, sussurrou, olhos marejados. Procurei-te em cada rosto estranho. Contei-lhe a minha versão, acordar no hospital em Porto, uma Maria sem nome, com amnésia, reconstruindo uma vida vazia como arquivista em Lisboa. Piaçámos o puzzle. Na confusão, eu, amnésica, devo ter apanhado um comboio para norte, caindo nas fendas do sistema, a burocracia portuguesa, lenta e impessoal, falhou em ligar os pontos entre uma desaparecida no sul e uma desconhecida no norte. Mas enquanto ele falava, algo se agitava no meu subconsciente. Seus olhos desviavam-se ligeiramente, as mãos tremiam não só de emoção. Perguntei, lembras-te de mim? De nós. De Inês. Procurei na mente vazia, mas só encontrei o vazio. Desculpa. Não. Ele assentiu, tristeza profunda no rosto. Levou-me de volta ao meu apartamento modesto em Alfama, prometendo ligar no dia seguinte. Ao sair do carro, disse, sei que não te lembras, Leonor, mas nunca parei de te amar. Mas as palavras soaram ocas, como um eco num poço seco. Naquela noite, os sonhos voltaram com fúria, não fragmentos belos, mas pesadelos sombrios. Acordei suada, com flashes, uma discussão acalorada no carro, Miguel ao volante, bêbado talvez, ou pior. Dias depois, comecei a investigar em silêncio, usando o meu acesso aos arquivos municipais. Descobri relatórios policiais. O acidente não fora acidental. Testemunhas falavam de um carro que fugiu, mas o relatório final, assinado por um inspetor amigo de Miguel, classificou como um run aleatório. Miguel, um advogado bem-sucedido em Lisboa, recebera um seguro de vida generoso pela minha morte, suficiente para pagar dívidas ocultas de jogo que eu desconhecia. A traição revelou-se aos poucos, como veneno gota a gota. Ele tivera um caso com a secretária, Rita, que agora vivia na nossa casa como amiga da família. O acidente. Uma encenação para me eliminar, coletar o seguro e começar de novo. Eu não desaparecera por acidente, fora abandonada, deixada para morrer, enquanto ele construía uma nova vida. A dor rasgou-me por dentro, uma ferida que sangrava silêncio. Não gritei, não confrontei. Em vez disso, planejei. A vingança não seria rápida, seria lenta, como o fado que lamenta perdas eternas. Aceitei os convites dele para reconstruir. Visitei a casa em Sintra, uma vila azul com varanda florida, onde tudo cheirava a traição disfarçada. Sabia onde o terceiro degrau rangia, onde o interruptor da sala ficava, memórias corporais que a mente negava. Inês, minha filha, olhava-me com confusão e anseio, e eu a abraçava, sentindo o amor misturado ao ódio pelo homem que nos roubara. Encontrei uma caixinha de música no quarto dela, pintada com gotas de chuva, que tocava a nossa canção. Ali, veio a memória plena, eu cantando para Inês bebé, enquanto Miguel, bêbado, discutia ao telefone com a amante. A explosão veio devagar. Comecei a namorar Miguel novamente, infiltrando-me na sua vida. Descobri provas, e-mails antigos, extratos bancários escondidos. Usei o meu conhecimento de arquivos para forjar documentos que expunham as suas dívidas e o caso. Anonimamente, enviei-os à ordem dos advogados, iniciando uma investigação ética. Rita, a amante, recebeu fotos comprometedoras, dela e Miguel, tiradas por um detetive que contratei com o meu salário modesto. O silêncio era a minha arma, observava-o desmoronar, o rosto envelhecendo a cada dia, o casamento falso com Rita ruindo em brigas públicas. Mas o preço? O preço era alto. Inês sofria, presa no meio, os olhos verdes cheios de confusão. Eu, Leonor renascida de Sofia, perdia pedaços de mim na vingança. O amor maternal lutava contra o ódio, e em noites solitárias, chorava pelo que poderia ter sido.
Culminou num sábado ensolarado, um ano após a chuva fatídica. No jardim da vila, durante um piquenique forçado, confrontei-o, sabes, Miguel, lembrei-me de tudo. Do teu plano, da traição, do abandono. Seu rosto desfez-se, suplicando perdão, mas era tarde. A polícia chegou, eu denunciara-o por fraude ao seguro e tentativa de homicídio, com provas irrefutáveis. Ele foi preso, a vida destruída, mas eu fiquei com Inês, reconstruindo uma família fraturada. A vingança não trouxe paz, trouxe um vazio novo, como o silêncio após um fado. Em Portugal, onde o destino é como o oceano, imprevisível e cruel, aprendi que a traição fere, mas a retaliação consome. Eu era livre, mas marcada para sempre, uma mulher que escolhera o fogo em vez do esquecimento.